Hello, peoplezinho de meu coração, muito good morning, morning, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que depois vão nos acompanhar pela aula gravada, pela reprise. Você que está aqui no chat do YouTube, você que nos acompanha aí da tua escola. E nosso chaveirinho da sorte, grande Gabriel André, lá do Belém do Pará. Sempre muito bom ter a presença do Gabriel. Gabriel, tenho certeza que tempo oportuno eu terei o privilégio de conhecer você, né? Eu tenho outros alunos também que eu já falo mas com tanta frequência que eu tenho que conhecer pessoalmente. Então, para você que não me conhece, my name is Laudo Natel, estamos aqui trabalhando com English Language, né? Essa língua maravilhosa, altamente necessária. Então, mandar um abraço aí, pessoal da Secretaria de Educação, meu ilustre professor, ilustríssimo professor, né? Meu ilustríssimo professor que nos acompanha sempre. Que privilégio meu poder ter aí a companhia, né? Desses professores maravilhosos. Professora Gardênia Cerqueira, tudo bom, professora Gardênia? Estamos agora aqui também no ensino médio, né? Professora Gardênia, tenho o privilégio de trabalhar com ela lá no curso técnico Serviços Jurídicos. Muito bem, então vamos lá, meus ilustres. Vamos aqui, 2 aulas com muita informação naquela entoada. Tem que ser 2 aulas e nós vamos com 2 aulas com muita informação, muito treino. Isso é que é o importante, tá? Sempre nós começamos os nossos trabalhos com prática de leitura. Dentro desse processo de prática de leitura, nós vamos estar variando o nosso trabalho em gênero textual, tipo textual. Bom, tem aluno que me pergunta, professor, por que trabalhar assim? Porque as habilidades que nos são cobradas, não é, dentro do trabalho envolvendo língua estrangeira, ela vai trabalhar em competência e habilidade. E nesse processo de competência e habilidade e competência, ela trabalha a questão do texto com essa perspectiva, essa visão de gênero textual, tipo textual. E por isso que é importantíssimo nós termos essa noção, tá? Dentro disso, nós vamos estar revisando os tempos verbais, os auxiliares, estrutura das vozes verbais e a sua empregabilidade. Atrelando isso ao que chamamos de vamos praticar, né? Hoje com um gostinho de revisão, certinho? Então, quando nós estamos trabalhando aqui com vocês, a gente faz aqui, ó, uma miscelânea de competência, de área número 2, as habilidades 5, 6, 7 e habilidade 8. Também respondemos questões com competência versus habilidade pela BNCC, tá? Também estamos sempre atentos a questões dos vestibulares, faculdades e também questões de concursos. Por quê? Porque é importante nós deixarmos vocês sempre bem atualizados, tá? Nesse quesito. Essa atualização ela é necessária. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, por isso que sempre nós estamos respondendo aqui questões com essas habilidades, nessa formatação aqui, ó. Aí você está olhando para Enem e para aqueles outros que acompanham esse raciocínio do Enem. E aí eu não posso deixar de treinar com vocês as questões de competência, habilidade e competência, visualizando a BNCC, tá? Assim como os modelos que trabalhamos, né, com os vestibulares, as faculdades, os concursos, tá? Combinado, meu povo? Isso a gente tem que ter sempre. Então, o primeiro item que eu trago hoje é a baila, as habilidades. Você sempre é convidado a reconhecer e empregar. Reconhecer, empregar, caracterizar. Reconhecer, empregar, caracterizar e traçar um paralelo com o nosso idioma. Nesse treino aqui, nós vamos estar relembrando as vozes verbais.
como é que é a estrutura, para que elas são utilizadas e qual é o efeito que elas ocasionam. Praticar, analisar essa questão linguística, reflexão sobre o funcionamento da língua, tá? Com isso a gente consegue verificar em vários eixos a operacionalidade de como é que é cobrado esse idioma nos variados certames que nós vamos enfrentar, seja dentro da escola, fazendo as nossas provas, as provas normais, as recuperações, as provas finais, né? Seja o vestibular, seja um curso técnico onde você vai trabalhar com inglês instrumental. Então é muito importante trazermos aqui essa visão. Deixamos aí um para casa, né, no último encontro. Bom, olha aí, adoramos você. Oh, que maravilha, muito obrigado. Tá? Do 2º ano, manhã, Sharon. Qual é o colégio? Um abraço para todos vocês. Como é teu nome? What's your name, please? Vou deixar aqui gravado no nosso momento, né? Eu quero até aproveitar, agradecer a todos os alunos do canal, que eu tenho o privilégio de conhecer através do canal Educação, espalhados aqui pelo nosso Piauí e fora do Piauí. Ainda hoje eu tenho alunos que acompanham as nossas aulas lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Tinha uma aluna que se tornou assim, muito bacana, ela me segue nas redes sociais, a gente se fala vez ou outra, lá de Bragança, Paulista. Temos alunos aí que eu consegui aí ser contactado através do pessoal lá da Bahia. Enfim, eu não vou citar aqui porque corre o risco de esquecer algum. Então, meu muito obrigado aos que estão fora do estado, os que estão aqui no nosso estado, nas cidades, aqui Teresina, pelo carinho, e estamos juntos, né? Exato, Gabriel. Inclusive, Gabriel, foi um aluno do 3º que me enviou essa questão que ele estava com dúvida. Eu digo, olha, coincidentemente foi a questão para casa da 2ª. E aí eu digo, não, vou colocar para a gente trabalhar. Então, gente, primeiro item que você tem que observar nessa questão, que é, eu estou analisando se esse aqui é um texto com quais características. Então, pela silhueta do texto, eu consigo visualizar que é um cartoon. Pela característica, eu sei que esse cartoon, ele vai suscitar, né? Ele vai suscitar algum tipo, né, de reflexão crítica social. Aí ele diz o seguinte: se você não consegue vencê-los, se você não pode vencê-los, aí, ó, junte-se a eles. Tá? E aqui nós temos outro gênero textual. Aqui, ó. Mensagem de aplicativo. Do professor para a classe. E aí ele começa a empregar GR8, text, your, thanks. Moderno, ele está digitando, os alunos receberam, e se vocês observarem, eles já leram essa mensagem. Eles estão olhando para o professor, né? Eles olharam aqui para o professor. Olha só, olharam para a tela, né, para a mensagem. E olha a carinha de, ó, o quê? Então, o que é que ele quer agora? A partir da análise dos elementos que compõem um cartoon, infere-se que o professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem solicitando que ele o fizesse. Não tem como você analisar isso. Os alunos não entendiam a língua que o professor usava naquela mensagem. Claro que eles entendem, porque está algo muito próximo, né, do que eles têm o hábito de fazer. Pelo menos um dos pais, né, ficou surpreso ao receber essa mensagem. Os alunos sabiam que a expressão GR8, great, significa
Ótimo. Será que o professor ele não sabia escrever internetês? Claro que ele sabia. É tão tal que ele escreveu a mensagem utilizando essa codificação. Então, a resposta correta, letra D. E a justificativa que eu solicitei foi toda essa prestada para vocês aqui no ato da resolução da questão. Seguindo agora com a sequência de voice of the verb. Nós temos 3 vozes que costumeiramente são utilizadas. Quais são elas? Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e nós temos a voz reflexiva. Dessas 3, a que mais é tranquilo de você relembrar é o que chamamos de voz reflexiva. A voz reflexiva, o nome já sugere, ela tem por capacidade explicitar que o praticante da ação, ele também é paciente. Então, o agente, ele pratica e sofre as intempéries dessa ação. Para que isso aconteça, é sempre necessário empregar o que chamamos de pronome reflexivo. Pronome reflexivo esse que é terminado em self ou selves. E ele sempre vem após um verbo. Esse verbo ele é chamado de verbo reflexivo. Tá? Então, vai colocando essas informações. Mas, professor, o que é uma voz verbal? Dentro desse voice of the verb. O que é uma voz verbal? Gente, as vozes verbais podem ser identificadas a partir da análise do comportamento do que pratica a ação. Elas podem ser classificadas em ativa, passiva, reflexiva. Tá? Ativa, passiva, reflexiva. Nesse contexto, eu consigo dizer que a voz ativa forma como o verbo se apresenta para indicar que a pessoa a que se refere, ela é o agente da oração, ou seja, aquele que pratica a ação. Ah, professor, então aquilo que eu chamo de active voice, voz ativa, é quando eu quero enfatizar o praticante da ação. Perfeitamente. Eu posso, digamos assim, dizer que he will paint the wall. Eu estou dizendo que ele pintará a parede. Ele vai pintar a parede. Quem vai pintar a parede? Ele. Sujeito. O que ele vai pintar? The wall. A parede. Objeto. Tá? Todas as vezes que você tem o objeto, tem como você proceder com a voz passiva. Então, eu preciso de um verbo e esse verbo, ele vai precisar de complemento chamado de objetos. Porque se nós não tivermos um verbo que necessite de um objeto, eu não tenho como proceder no feitio da voz passiva. Porque o primeiro requisito é pegar o objeto da ativa e transformá-lo em sujeito na passiva. Sendo assim, fica claro que para a voz ativa só interessa o praticante da ação. Ele pratica a ação. Ação essa que é pintar a parede. Bom? Uma frase na voz ativa, normalmente, ela vem com a composição de sujeito, verbo, né?
Pode ser verbo, verbo auxiliar, verbo principal, objeto. Olha lá. Pedro is washing the clothes. Quem está fazendo o quê? Quem está fazendo é o Pedro, chamado aqui de sujeito. Está fazendo o quê? The clothes. Né? Nesse caso aqui, ó, objeto. E o que ele está fazendo? Está, ó, coloquei aqui uma informação do espanhol. Deixa eu apagar aqui. Está, ó, está lavando. Está lavando as roupas. Então, quem está lavando as roupas? Pedro. O que o Pedro está lavando? As roupas. Então, eu tenho, nessa voz ativa, a composição em sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o objeto, que chamamos de complemento. Tá? Olha aí, Pedro está lavando as roupas. A voz ativa, por ser direta e mais clara, é mais usada nas diversas situações de comunicação. A diferença entre passiva e ativa é que essa última, a passiva, é caracterizada pela atuação do sujeito, tá? Ou seja, o que fica em evidência na voz passiva, né? Na voz passiva, é a ação praticada. O que fica caracterizado na voz ativa é o que o sujeito pratica. É o sujeito praticante da ação. Então, eu fico interessado no que o sujeito está fazendo. Então, quando o foco sai do praticante da ação e ele vai para a ação praticada, passiva. Se eu focar no sujeito praticante da ação, aí eu tenho uma voz ativa. Voz reflexiva. Essa é a mais tranquila. De todas. Você sempre vai ter mais tranquilidade de reconhecer essa voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito, ele é o executor e receptor. Então, ele é agente e paciente dessa ação. Então, usa-se essa voz quando a ação recair sobre o próprio sujeito, tá? A ação recair sobre o próprio sujeito, certinho? Então, todas as vezes que você tiver o sujeito praticando a ação e recebendo esses efeitos de volta, nós chamamos isso de voz reflexiva. Agora, para nós termos a voz reflexiva, pay attention, né? Eu necessito utilizar um pronome em específico, alright? Esse pronome em específico, ele é chamado de pronome reflexivo. Mas é importante dizer que, para se ter o pronome reflexivo, e assim nós temos uma voz reflexiva, você vai ter sempre assim, ó, sujeito, tá? Depois você tem um verbo, chamado de verbo reflexivo, e após esse verbo, você tem que ter obrigatoriamente aí, ó, a questão do pronome chamado de reflexivo, tá? Ele vai constituir esse círculo, ó. O sujeito pratica, que é a ação descrita pelo verbo, que vai, ó, recair no pronome reflexivo e que volta para ele, tá? Então, tem esse movimento. Eu pratico e recebo a ação. Eu pratico e recebo a ação. Para te dar certeza disso, você vai ver que lá depois do verbo, se eu usei I, vai vir myself. Se eu usei you, vai vir yourself. Se eu usei he, vai vir himself. Se eu usei she, vai vir herself. Se eu usei o it, itself. A partir da primeira, da segunda e da terceira pessoa do plural, se nós usarmos we, vai vir ourselves. Se você usar o you, vai vir yourselves. They, themselves. Então, fica aqui caracterizado que a partir da primeira, da segunda, da terceira pessoa,
do plural, você se depara com terminação selves. Pronto. Bacana? Ótimo. Então, a voz reflexiva, ela é construída sempre com um pronome reflexivo. É esse pronome que vai estar conjugado de acordo com o sujeito, vindo depois do verbo, que vai implicar neste tipo de situação, neste acontecimento. Olha lá. I wash myself. Lembra lá as setinhas? Pratiquei a ação que recai no reflexivo para voltar para o sujeito, tá? I, myself. Olha lá. Eu me lavo, eu me banho todo santo dia. Todo dia. Every single day. Eu me banho todo dia. Só é possível nós identificarmos aqui uma reflexiva pela presença de wash myself. Olha aqui, ó, wash myself. Tá? Se você tem wash myself, porque este myself está fazendo referência a I, eu. E assim sendo, você se depara com a voz reflexiva. O agente, ele pratica a ação que reverbera nele mesmo. Então, ele é o agente e ele é o paciente, tá? Então, você tem a voz chamada de reflexiva. Bacana, povo. Beleza? Vamos um pouquinho mais adiante aí. Por sua vez, a voz passiva, ela é marcada mais assim da formalidade. Ela é mais, digamos assim, mais bem vista, né? Ela gosta de... Olha, você não consegue ver quem pratica a ação, né? Você não consegue dizer assim de imediato, porque nem sempre o agente da passiva, ele vai aparecer. Não é obrigatório. Toda sentença na passiva vai ter agente da passiva. Não, não é por aí o caminho. Mas fica aqui estipulado a sua importância. A importância é essa. A passiva, ela é usada em inglês quando se busca enfatizar em uma oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa. É tão tal que o primeiro passo é objeto da ativa, ele passa a ser o sujeito na passiva, tá? Objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Encontra-se na posição de sujeito paciente, tá? Encontra-se na posição de sujeito paciente. Certinho? Sujeito paciente mais verbo auxiliar. Olha aqui, isso é obrigatório. Mais verbo auxiliar, be. Verbo principal no particípio passado, mais objeto agente, para fazermos o que chamamos aí de passiva. Então, você vai ter esses passos estruturantes assim, ó. Você pode dizer desse jeito que é a prova de erro. Primeiro passo, né, ó. Vamos botar aqui de uma maneira que tem como você acompanhar melhor. Ó, primeiro passo, objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Certinho? Segundo passo, obrigatório, tá? Segundo passo, obrigatório. O be, sempre presente na passiva, tá? Ele vem no mesmo tempo
no mesmo tempo verbal do verbo principal da ativa. Como assim, professor? Vamos supor que o verbo principal da voz ativa, ele esteja no futuro. Então, você vai colocar o verbo de ligação, né? Esse verbo auxiliar, be, no futuro. Se ele for o verbo principal da ativa estiver no presente, então você vai colocar esse verbo também no presente, tá? Item 3, no item 3 também é obrigatório, o verbo da passiva, ele é o mesmo verbo da ativa. Só que você vai colocar no particípio passado. Então, esses dois itens que eu coloquei de vermelho, em vermelho, em provas nossas, né? Você tem que levar muita consideração, porque normalmente o aluno ele erra, principalmente o item 2, tá? Já o item 4, nós vimos que não é obrigatório, então vamos colocar assim, o sujeito da ativa, né, vai para a passiva, precedido de quê? Do by, e ele se transforma no que chamamos de agente da passiva. Então, são esses os passos, tá? Para se fazer uma voz passiva. Na prática, a voz ativa, ó, sujeito, verbo, objeto. The dog ate my cake. Quem é o sujeito? The dog. Quem é o verbo? Ate. Eu já tenho que lembrar que aqui é o passado do verbo comer. Porque quando eu digo que ele é passado, eu consigo saber como é que o verbo to be vai se comportar, tá? E o objeto? Quem é o objeto aqui da sentença? Quem é o objeto? My cake, o meu bolo, tá? Então, na voz passiva, você vai ter o sujeito paciente, você vai pegar lá o objeto da ativa, olha lá, por isso que veio aqui, ó, objeto da ativa, transforma-se em sujeito na passiva. De onde saiu esse was? Daqui, ó. Eu consegui visualizar que o verbo está na sua forma de passado. Então, o verbo to be no passado, ele pode ser quem? Was e pode ser quem? Were. Na qualidade de novo sujeito, o my cake, meu bolo, ele está no singular. Por isso que você usou o was. Na sequência, o verbo, ele não está no infinitivo, tá? Ele não fica no passado, mas ele vai ficar no seu particípio passado, porque foi a ação realizada. Por isso que ficou, o meu bolo foi devorado. O meu bolo foi comido. Então, o cachorro comeu o meu bolo. Tá? Eu só quero que a ação seja enfatizada. Meu bolo foi comido. O meu bolo foi devorado. Tá? Mostrando aí para você que não há essa... eu tenho que obrigatoriamente colocar o agente da passiva. Na passiva será sempre no particípio. Perfeito, viu, André? O verbo principal, que é o mesmo verbo principal da ativa, sempre vai se comportar dessa forma no particípio passado, na passiva. Quem vai ligar essas duas estruturas, né? É o verbo auxiliar be. É portanto que esse verbo be, ele vai vir no mesmo tempo verbal, ó, ele vem no mesmo tempo, ó, mesmo tempo do verbo principal da ativa.
É por isso que quando eu percebi que o ate é passado, tá? Ele fez com que o verbo to be ficasse no passado, was ou were. Por que que nós escolhemos o was? Porque o novo sujeito, quando você pegou o objeto da ativa e transformou em sujeito na passiva, ele é singular. E aí você tem a obrigatoriedade de usar o was no singular. Se fosse bolos, seria o were, mas o sujeito, ele está na sua forma de singular. Olha o poderoso resumão aí. Voz ativa, sujeito é o executor da ação e ela está concentrada nele, né? Você tem aí o sujeito, ele é o mais importante. Na reflexiva, o sujeito tanto é aquele que executa como aquele que recebe. Então, eu tenho executor e receptor. Nesse caso, vocês vão ter sempre assim, ó, sujeito, mais um verbo chamado de verbo reflexivo, mais o pronome chamado de pronome reflexivo, conjugado de acordo com o sujeito. Esse pronome reflexivo, ele vai ser terminado em self ou vai ser terminado em selves, tá? Não esqueça disso. Já a voz passiva, o objeto, ele é o receptor da ação. Então, o que vai ficar aqui em evidência é a ação que foi sofrida por esse objeto. E é por isso que você tem a necessidade de saber quem é o objeto, né? E faz aqueles passos que nós fizemos. Então, te liga nessa dica, que é a prova de falha. Então, vamos aqui numa atividadezinha. Vamos lá. Vamos complementar essa nossa visão, né, sobre esse conteúdo de uma forma agora com modelos de questões. Me digam, dentro dessa perspectiva de trabalho, quem aí é representante de uma voz, né? Eu tenho aqui a capa de um jornal. Nessa capa de jornal, o título me chama a atenção. Ó, em destaque, não é à toa. Então, você tem aqui o título destacado. E dentro desse destaque, você já consegue visualizar o verbo auxiliar e um verbo, ó, principal. Para dizer assim, ó, o Estado de Israel é criado. Nasce o Estado de Israel. Ele foi criado, né? O Estado de Israel é criado. Tá? Quem criou o Estado de Israel? Não, aí não entra no interesse dessa voz. Porque o que quer ser enfatizado aqui é a ação praticada. É a ação praticada. Ficou tranquilo, gente, isso aí? É a ação praticada. Tá bom? Eu tenho uma ação que foi praticada, entra em ação, é a nossa voz. Então, vamos lá. Qual é o gênero do texto? Qual é a voz utilizada? Qual foi a intenção comunicativa? A construção que origina o título é formal ou informal? Então, para você que está prestando atenção até agora, você tem aí mais do que ferramentas com condições de responder adequadamente a esses questionamentos. Então, ó, o gênero textual, pela silhueta do texto, eu consigo ver que é uma capa de jornal, né? Tá bom? Olha lá, ó. Pela silhueta do texto, eu consigo ver que é uma capa de jornal. Eu consigo ver que o título, né, que é essa chamada para a leitura, ela está na passiva. Ela está chamando a atenção para algo que aconteceu. Eu consigo visualizar que o intento de usarmos a voz passiva é causar uma formalidade, sem apontar quem realizou a ação, mas sim a realização da ação. Tá? Então, vamos aí às nossas respostas.
né? Nós temos aí a capa de um jornal, a voz foi a passiva, a intenção comunicativa foi explicitar que algo, né, a ação em evidência, que foi a criação do Estado de Israel, e há o pressuposto da formalidade. Tá? Então, se você diz newspaper cover, capa de jornal, está correto. Capa de jornal é o gênero. Foi utilizada past voice, muito bem. Tá? Procura valorizar a ação. Ó, gente, enfatizar a ação. Tá? Enfatizar a ação. A criação do Estado de Israel. Tá? Enfatizar a ação. A criação do Estado de Israel. A construção passiva, ela é vislumbrada dentro de um grau de formalidade. Tá? Então, a voz passiva, ela é um mecanismo de construção de textos formais e impessoais com o uso de linguagem que obedece à norma culta. Então, é por isso que ela é muito utilizada nesse tipo de gênero textual. Né? Capas de revistas, capas de jornais, notícias. Tá? Gente, Gabriel, o jornal, eu costumo dizer que ele é um celeiro, né, de criatório de gêneros textuais. Se você pegar um jornal, você tem capa, você tem classificado, você tem notícia, reportagem, tirinha, cartoon, charge, música, né, canção, poema, né, receita, carta aberta, carta ao editor, tá? Carta do leitor, signo, não tem? Signo, previsão do tempo, né? Citações. Ou seja, você quer ver como é que se comporta os gêneros textuais e os tipos textuais? Pega aí como exemplo os jornais. Você vai ver essa imensidão, né? Essa possibilidade, né? Possibilidade. Agora nós vamos fazer aquela, né? Agora vamos às nossas atividades, vamos praticar. Na sentença, escolha a alternativa que completa a lacuna com a forma correta da voz verbal. Então, ele quer que você tenha a habilidade de reconhecer a estrutura e complementar de forma a deixá-la, né, adequada. Primeira coisa que você vai ser chamada a atenção, né, é a presença desse by aqui, ó. Aqui ele está me garantindo a presença de um agente da passiva. Nós vimos que não é obrigatório, mas, né, você às vezes vai ver assim, ou vai perceber que ele coloca entre parênteses, né? Tem muitas questões aí, muitas universidades colocam assim, ó, entre parênteses, tá? J.K. Rowling, que aí foi a cidadã responsável por esse marco, né, mundial, que é o nosso bruxozinho, Harry Potter, tá? Então, a série do Harry Potter, aí ela quer dizer assim, ó, foi escrita, né? Foi escrita, exatamente, foi escrita. Primeiro item, você já iria dizer, ó, não dá para colocar nem a letra D e nem tão somente para colocar a letra C. E para você que deve estar se questionando, por quê, hein? Ora, porque eu preciso do verbo auxiliar to be. E esse verbo auxiliar to be, ele vem, ó, esse verbo auxiliar to be, ele vem no mesmo tempo verbal do verbo principal, tá? Então, quando eu olho para o novo sujeito, a série do Harry Potter, aí eu vou dizer o verbo em questão. O verbo em questão é o verbo escrever. Olha aqui, ó. O verbo escrever. Esse verbo escrever,
O passado dele é irregular, ó. Olha o passado, irregular. O particípio passado dele, ó, aqui, ó, o comportamento do particípio passado, tá? Escrever, escreveu, né? E nós temos aqui o particípio. Todos eles são irregulares, né? Um verbo triforme. Para você que já está marcando aí, pulando de alegria, a letra B de bola, parabéns, tá? Por que eu não posso aplicar a letra A? Porque se trata de algo que já aconteceu. Pela ordem cronológica aqui, você já sabe que essa foi uma obra, ó, foi uma obra de muito sucesso. A próxima continua até os dias de hoje, sim, mas ela já foi publicada, ela já foi realizada, certinho? Por isso que fica aí a nossa letra B de bola. E professor, eu iria estranhar porque eu pensei que série estivesse no plural. Não, a grafia é essa e você vai ler no singular. A série do Harry Potter, ela foi escrita por J.K. Rowling. Eu vi aí, Gabriel, parabéns. Vamos novamente? Desta oportunidade, eu já consigo visualizar a presença tranquila aqui, ó. Por Leonardo da Vinci. Eu já tenho que tomar uma cautela. Eu tenho que ver sobre o novo sujeito. Ele é singular ou ele é plural, né? Tenho que levar isso em consideração. Então, se você observar o novo sujeito, olha o comportamento desse cidadão. Ele diz o seguinte: o quadro mais famoso no mundo, Mona Lisa. Então, ó, o quadro mais famoso no mundo. É singular ou plural isso aqui? Ainda trouxe aqui a imagem para você ver, né? Ó, o quadro mais famoso no mundo. Ele está dizendo aqui, ó, Mona Lisa. O quadro mais famoso do mundo foi pintada por Leonardo da Vinci. Hã? Quando ele disse que foi pintado, ele colocou umas estruturas aqui para causar erro, tá? Professor, mas eu vou usar o verbo auxiliar no passado, porque o quadro, ele está no singular. Eu sei que essa ação ocorreu no passado, então eu vou usar o was. Ao empregarmos o was, você já consegue automaticamente eliminar as demais estruturas, né? Ó, isso, tá bom? Professor, por que não poderia ser letra C? Porque aqui vai estar representando o plural, tá? E aqui nós temos singular. É um quadro só, Mona Lisa, tá? Então ele foi pintado, ó, was, ó, ele foi pintado assim, tá aí. Certíssimo? Bacana. Então, resposta correta, letra A. O quadro mais famoso do mundo, Mona Lisa, ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Está falando agora sobre os raios X. Ó, raios X. Percebem aqui, senhores? Ó, plural. Raios X. Em 1895 por Conrad, né? Que era um professor alemão. Está dizendo assim, ó, passado, 1895, turminha. Então, ele já vai dizer que a ação aconteceu no passado. Primeira letra que você vai eliminar é a letra A. A letra A, o verbo está na sua forma de passado direto. Só se nós estivéssemos falando aí, senhores, da voz ativa, né? Não tivesse aquele by, tá? Aí sim, eu usaria a letra A. Tá bom?
Professor, por que eu não posso usar a letra B e a letra C? Gente, 1895. Are e is, elas estão no presente. Are e is é presente, tá? Are e is é presente. A única que vai sobrar de passado é essa amarela aí mais forte, né? Essa amarelazinha aí, ela tá te garantindo aí que a ação é passada, que o sujeito está no plural. X-rays. Só lembrar de X-Men, né? X-rays. Os raios X. Raios. Por isso que você vai colocar aí como resposta essa letra D. Tá? Was discovered. Ó. Não cabe o was. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, plural. Então, ó, were. Pronto, tá aí. Discover. E professor, e o verbo não sofreu nenhuma metamorfose? Sofreu sim, ó. Você tem o verbo to discover. Ó. Quando esse verbo, ele é um verbo terminado em ed, quando ele é terminado em ed, discover, tá? Você tem ed para o passado e ed para o particípio passado. E professor, não entendi isso aí não. Gente, quando nós estávamos estudando esses tempos compostos, nós vimos que se um verbo, ele é um verbo com regularidade, terminação ed, o seu passado e o particípio passado, eles são iguais, gente. Tá? Por isso que ele não sofre essa metamorfose. Agora, se eu disser que o verbo, ele é igual até no sentido, vai estar errado. Ó, brincar, brincou, brincado. Tocar, tocou, tocado. Jogar, jogou, jogado. Então, quando eu estiver falando de passiva, quando eu estiver falando de presente perfeito, passado perfeito, tá? É esse aqui, ó. Muito embora a grafia seja igual, ela seja igual, né? Mas a casinha de moradia do verbo é diferente. Você está saindo do infinitivo, indo para o passado e para o particípio passado. É bom que se diga isso. Exatamente, Gabriel. O estudou, o provou, o tentou, né? Aí você diz estudado, provado ou tentado. Sempre dessa forma. Scissors. Olha lá, cuidado, hein? Scissors. Olha, essas moças aqui. Se você analisar, gente, elas são duas, ó. Tá bom? Você tem duas. Certo? Você tem duas. Por isso que nós temos aqui scissors. Tesouras. Para cortar materiais finos. Such as. Tais como, ó. Such as. Tais como. Papel e esses materiais laminados finos, né? Pois bem. A armadilha aqui, primeira coisa, você não vai marcar nem a letra A e nem a letra C. Por quê? Porque está faltando o auxiliar, o verbo be. Ele é que vai dizer assim, ei, eu preciso existir na passiva. Por que ele precisa existir na passiva? Porque o verbo principal, ele sempre vai estar no particípio passado. Tá? No particípio passado. Na nossa tradução, ele vai ser aquela terminação regular, né? Ado, ido, tá bom? E os irregulares. Você tem aí os irregulares. A armadilha está em você ir atentar se o novo sujeito ele é plural ou se o novo sujeito ele é singular. Certo? Se o novo sujeito ele é plural ou se o novo sujeito ele é singular. Aí sim, eu tenho agora
um modo de agir, se é singular ou plural. Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui? Pois bem, vamos lá. Nesse caso, eu já disse para você, são as tesouras. E aí eu tô vendo aí a Elisânia colocar aí, não é, a letrinha dela, letra B, parabéns, Elisânia Gomes. Muito bacana. Ah, professor, eu entendi. Aqui no português eu chamo de tesoura, não é assim? Mas se você observar, nós temos scissors, tesouras, tá? Nós temos que sempre estar atentos que no idioma inglês tem várias inúmeras diferenças do nosso uso aqui do português. Né? Tem coisas que eu não posso, por exemplo, contabilizar. Então, eu tenho sempre que estar atento. Exatamente, plural. Por isso que você vai marcar are used, né? Elas são usadas para cortar, né? Usadas para cortar. Outro detalhe é que o aluno pode estranhar ver aqui terminação em ing. Isso a cortar. Professor, por que ficou no infinitivo? Nós sabemos que temos regramento especial para isso acontecer. E um deles é que após preposição, o verbo que vem na sequência, ele vem com ing, mas é traduzido como se estivesse no infinitivo e não no gerúndio, tá? Ele vem ali com a indicação de terminação AR, ER, IR, tá bom? Então, por isso que fica, as tesouras são usadas para cortar esses materiais mais sensíveis, finos, tá? Mais delicados. The movie Avatar by James Cameron. Tá? Aqui ficou tranquilo, né? Eu já consigo visualizar que é o filme Avatar. Tá? Eu já sei que eu preciso de um verbo auxiliar. To be. É obrigatório. Então, ó, esse está errado. Tá? E esse aqui também apresenta erro. Por que que a letra A e a letra B apresentam erro? Porque quando eu me deparo com essa estrutura final, onde ele apresenta by James Cameron, né, aqui, ó, eu já consigo tomar por base, adivinha o quê? A presença de uma voz passiva. E, professor, agora eu vou observar se o novo sujeito, ele é singular ou se ele é plural. Perfeitamente, tá? Por conta disso, eu vou suspender aí como letra D, tá? Muito bem. Eu vou dizer que James, olha a ativa, ó. James Cameron. Olha a ativa. James Cameron. Eu vou dizer que ele dirigiu, ó, ele dirigiu o filme Avatar. Aqui nós temos a forma, ó, a voz ativa. Ó, ele dirigiu o filme Avatar. Quem dirigiu o filme Avatar? Quem dirigiu o filme Avatar? James Cameron, sujeito. O que o James Cameron dirigiu? Né? O filme Avatar, objeto. O que é que nós vimos lá? Objeto da ativa passa a ser sujeito na passiva. E o novo sujeito, que é da passiva, ele está na sua forma de singular. Como aqui eu tenho que ter o verbo to be, mais um verbo principal no particípio passado, eu já posso identificar singular. No passado vai ser o was. E de onde eu tirei esse was? Eu tirei esse was porque esse verbo principal da voz ativa, ele está no passado. Aí, meu povo. E é o was e o were. Por isso que você vai aplicar a letra D. E a Elisânia, mais uma vez, juntamente com o Gabriel, né, fazendo aí
o acerto. E eu fico muito feliz da participação dos senhores e das senhoras. Vamos praticar, meu povo. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado. Mas antes de vocês observarem, se ele diz assim, ó, o mesmo significado, ele quer que você observe que nós temos uma ativa, passiva, passiva, ativa. Tá? Você tem o mesmo significado, muito embora em estruturas diferentes, mas ele repassa a mesma linha de raciocínio, tá? Mas essa nós vamos responder lá no segundo e último momento da nossa aula, tá bom? Porque agora vem aí aquele tempinho do breaking, que é rapidão, né? Tem aquela nossa propaganda, e aí nós vamos aí visualizar a resposta de vocês. E olha, eu estou muito feliz com a tua participação, né? E é muito bacana, nós temos aí a participação. Pessoal lá de Miguel Leão, né? Galera aí sempre presente também. Vocês são show, né? Também lá no curso técnico, né? Serviços jurídicos, a gente tem uma galerinha também de Miguel Leão marcando presença. O meu muito obrigado e a gente volta rapidão, tá?